tá certo? Nós estamos na divisão das tribos de Israel, tá? Então, esse território aqui norte é o território das tribos de Israel, depois da divisão. Então, Manassés, Issacar, Zebulon, todas essas tribos ficavam no norte. E aqui era a tribo de Dan, tá certo? Eles ficavam aqui no norte de Israel. Então, essas 10 tribos, lideradas por Jeroboão, elas atuaram até 722 a.C., quando então eles foram conquistados e expulsos por Senaqueribe, o rei dos assírios. E aí as 10 tribos foram extintas. Nós não sabemos o destino delas, né? Porque elas nasceram na idolatria. Quando Jeroboão faz um altar de bezerro de ouro, ele faz um lá em Betel e outro aqui em Dan, Tel Dan. E aí então ele começa a sacrificar fora de Jerusalém, a idolatria, a pegar sacerdotes que não eram da tribo de Levi, enfim. E aí isso conduz, e um desses reis do norte, que vocês conhecem muito bem, que vocês falam muito, quem é? Acabe, ok? E a sua esposa quem era? Jezabel. Nós iremos ver isso lá no Monte Carmelo, né? Então, Acabe era um dos reis do norte, tá certo? Que acabou todo mundo, né, sendo expulso pelos assírios. E quando eles são expulsos pelos assírios, entra na história novos personagens que vocês conhecem muito bem, os samaritanos, tá bom? A expulsão do povo das 10 tribos traz de volta os samaritanos à história, né? E então, depois, no ano 586 a.C., as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, também acabam caindo, o templo é destruído e o povo é levado ao exílio babilônico, onde lá eles permaneceriam por 70 anos. Depois de 70 anos, com a conquista do Império Persa, Ciro, eles retornam para Israel para a reconstrução do primeiro templo, do segundo templo, tá certo? E aí, esse templo terminaria de ser construído com Herodes o Grande. E esse templo mesmo cai no ano 70 depois de Cristo. Então essas são as 2 destruições do templo: 586 a.C. com Senaqueribe, com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e depois no ano 70 com o Império Romano, tá certo? Então essa é um pouquinho da história. Nós estamos passando essa geografia bíblica aqui, quando falamos do norte de Israel, em termos bíblicos, falamos das 10 tribos do norte. Nós estamos na sua área geográfica. Como vocês podem ver aqui, tem muita plantação, a terra está preparada para o plantio, né? Esperando a chuva. Aqui chove bastante, aqui faz frio. O Monte Hermon, vocês não podem ver, vocês estão vendo ele, mas não está nevado, né? Porque ainda não conseguiu. Aqui do meu lado esquerdo, o Vale de Ula, tá certo? O Monte Meron. A Bíblia cita as águas de Merom, porque o lago de Ula hoje era o antigo Vale de Merom, tá certo? Então, é essa geografia bíblica que vocês estão conhecendo, esse grande vale que se abre aqui entre essas montanhas, aquela cadeia de montanhas ali, a cadeia de montanhas Naftali, a tribo de Naftali, tá certo? Então, todos eles ficavam aqui nessa parte norte de Israel, que é uma parte que tem muita história bíblica, muita geografia bíblica, né? E nós estamos então de volta, vamos começar a descer em direção de novo ao Mar da Galileia. Amém? Pessoal, perguntas?